do alto, um silêncio ensurdecedor cercava o Fórum de São José dos Pinhais. Do lado de dentro, nem câmeras, nem celulares e nem gravadores. Tudo foi proibido pelo juiz Tiago Flores. 13 testemunhas foram ouvidas nesta segunda-feira. 2 delas não puderam ser acompanhadas por nenhuma equipe de reportagem. Outras 13 foram dispensadas. Foram 10 horas ouvindo parentes, amigos dos réus e terceiros. Às 8 da noite, começaram os interrogatórios. A primeira a ser ouvida foi Cristiana Brites. Maquiada e com um vestido longo bege, ela afirmou que era a vítima e não merecia ser julgada como homicida. Admitiu, quando foi perguntada, que gostaria que o jogador Daniel estivesse vivo para responder pelo crime de abuso sexual e que ele era o criminoso. O depoimento dela não foi acompanhado pelo marido. Em muitos momentos, Cristiana chorou e aumentou o tom de voz no intuito de revolta. Porém, as lágrimas da ré quase não foram vistas. Só que 2 juradas mulheres demonstraram apoio à história contada por ela. Edson Brites começou a ser ouvido exatamente às 9h06 da noite. Muito calmo, o tom sereno surpreendeu algumas pessoas. Ele não hesitou em dizer que espancou, matou e cortou o órgão genital do jogador Daniel Correia, de 24 anos. Afirmou ainda que matou para defender a companheira. Edson tentou chorar várias vezes, mas mesmo forçando a cena, não conseguiu atingir o objetivo de lágrimas. Ele nos surpreendeu pelo excesso de mentira, né? Tentando montar uma família perfeita, que a gente sabe que não existia, que nunca existiu. Outro detalhe que chamou a atenção é que em nenhum momento Brites chamou a vítima pelo nome. Sempre se referiu a Daniel como o abusador. Edson, no interrogatório, disse que sofreu um apagão quando parou o carro na região de mata para abandonar o corpo do jogador, algo que a assistência de acusação rebateu. Ele diz que apagou, né? Ele chama de teto preto isso, que não viu mais nada, mas ele contou o que fez, né? Só que ele diz que ele tenta livrar os outros corréus, dizendo que fez tudo sozinho, quando a própria perícia mostra que seria impossível ele matar da forma como matou, sozinho. Eu espero apenas que o resultado faça justiça. Não alterem nada o quadro que já estava estabelecido no processo. Alana Brites, Cristiana e Edson se encontraram juntos pela primeira vez desde quando ele foi preso. Às 11h15 da noite, o primeiro dia do julgamento foi encerrado. As luzes foram apagadas, mas ainda permaneceram as dúvidas sobre o que é de verdade e o que é de mentira dos personagens dessa história que não tem nada de fictícia. Atenção, atenção, acaba de começar o depoimento de Evelyn Perusso lá no Fórum de São José dos Pinhais. Vinícius Rangel, tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo, está aqui no estúdio porque ontem acompanhou tudo de muito perto. Esse é o nosso repórter do Topete, ele é fera na comunicação e está atento a todo esse julgamento. Foi uma noite tensa, não é, Vinícius? Por conta da mãe estar lá, ouvir tudo. Esses dois falaram, né? Esses dois falaram. Edson Brites e Cristiana Brites, né? São ex-companheiros, não estão mais juntos hoje em dia, pelo que a gente sabe, né? E os dois contaram com detalhes na frente da mãe o que aconteceu com o jogador Daniel. O que você pode destacar da noite de ontem, por favor, Vinícius? Olha, Lucas, vou falar para vocês o seguinte, que a noite de ontem foi uma noite muito assustadora. Porque até então, Edson não tinha falado nada sobre o que realmente aconteceu. A versão que ele deu no passado foi uma versão muito sucinta, sempre jogando o crime para uma outra pessoa, sempre tirando do colo dele, mas dessa vez o que surpreendeu foi ele entrar com um tom muito sereno, muito tranquilo, dizer que hoje ele veio para contar a verdade. Ele já começou o depoimento dele assim. Interessante, né? Até nós entramos em contato com o advogado Cláudio Daledoni, porque queríamos dar a oportunidade dele se defender, porque é o seguinte, a frase que o Edson Brites, esse que está aqui ao meu lado, disse ontem, foi assim, ó, por orientação do meu advogado anterior, eu menti
no depoimento. Foi isso, não é, Vinícius? Exatamente. Diz que foi induzido a contar outras versões sobre o fato. Ou seja, como eu disse anteriormente, começaram a jogar a culpa, a responsabilidade para outras pessoas. A gente pode chamar, Lucas, o que ele disse? Vamos ouvir, então. Vamos ouvir. Ó. A gente tem tem 4 trechos que nós separamos do que falou o Edson Brits durante o júri. Eles foram transcritos, né? E a nossa produção gravou até para ficar para um melhor entendimento para todos vocês. Vamos ouvir, por favor. Cheguei na porta do quarto e vi que estava fechada, mas a Cris não fecha a porta para dormir. Eu deixei ela aqui dormindo e a porta não estava fechada. Dei a volta e fui na janela do quarto. Eu abri a janela e quando puxei o blackout eu vi ele em cima dela. Passei a perna, já fui para cima dele para tirar ele de cima dela. Ele estava de cueca, de camiseta, com o pênis para fora. Eu só queria ajudar ela, tirar esse abusador de cima dela. Eu só queria proteger ela. Quando eu vi o pênis dele para fora, eu fiquei louco, fiquei possesso, fiquei cego. Alguns entraram pela janela, outros pela porta, não sei quem. Tirei ele dali, levei pra parte de fora e várias pessoas pediram pra eu parar de bater. A Cris falava a todo momento, para, não faz isso. Ela tava no sofá, chorando com 2 meninas. Em nenhum momento a Cris incentivou as agressões. Eu só queria deixar ele do jeito que ele tava pra ele passar vergonha no meio da rua. Desde o começo a minha intenção era essa. Eu tava indo na BR, peguei o telefone dele e aí vi tudo que ele tinha feito. Vi as fotos, os áudios, eu fiquei louco, enfurecido, cego, com raiva. Quando eu vi o telefone, eu entrei à direita sem rumo, peguei uma estrada de chão, tava muito louco. Andei até um determinado lugar, parei o carro, desci, abri o porta-malas e aconteceu tudo. Sim, eu peguei e emasculei ele. Me arrependo, sim, mas a situação dos fatos que levaram a isso não foram feitas por mim. Eu não mexi com a mulher de ninguém. Eu tava na minha casa. Quem criou tudo isso que aconteceu foi o Daniel. Se ele tivesse respeitado as pessoas, a mulher, o ambiente, nada disso teria acontecido. Nós teríamos festado e cada um teria ido para sua casa. Bom, fica nítido para mim que trata-se de um homem extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Um homem que tem problemas em falar a verdade. Problemas seríssimos, né? Me parece um mentiroso compulsivo, porque lá na época do inquérito policial, eu lembro, era repórter ainda, estava em frente à delegacia todos aqueles dias do inquérito policial e ele trouxe 3 versões diferentes, somente no inquérito policial, e agora ele está falando que vai falar a verdade. Eu já ouvi o Edson Brits dizendo, não, que agora, dessa vez eu estou falando a verdade, umas 4 vezes diferentes. E aí ele traz outras versões. Antes ele tinha quebrado a porta, dado um chute na porta para entrar. Depois ele pulou a janela. Cada hora ele traz um detalhe diferente. É alguém que tem muitos problemas em contar a verdade. Fica nítido isso. E isso foi motivo de debate, não é, Vinícius? Porque ele fala que a culpa destas mentiras teriam sido do último advogado dele. Fala isso pra gente, por favor. Exatamente isso, Lucas. E isso surpreendeu a gente porque ele resolveu soltar essa informação no final do depoimento dele. Por quê? Ele estava muito apreensivo. E aí o atual advogado dele, a defesa fez a última pergunta, que deu essa bola para ele chutar e fazer esse gol, para trazer todo esse debate. Inclusive, durante esse momento aí, o Ministério Público, a promotoria, já estava de olhos arregalados, porque não estava entendendo como assim ele mentiu durante todo o processo e só agora está falando a verdade. Inclusive, eles estavam tentando aí intimar o antigo advogado para que ele pudesse esclarecer todas essas dúvidas, porque isso gera uma grande preocupação. Pode até se caracterizar como fraude processual, inclusive. Mas com certeza, e eles já respondem por fraude processual, né? Limparam toda a cena do crime, enfim. A Cristiana Brits responde por fraude processual. A Lana Brits, que acabou de falar, agora há pouco terminou o depoimento dela, também responde por fraude processual. E esse assunto das mentiras, de ter sido induzido ou não pelo advogado anterior, foi uma das perguntas feitas ao Dr. Elias Matarassade, que é quem defende hoje em dia a família Brits, no começo do júri hoje, no começo do segundo dia do júri, ele respondeu sobre isso. Deixa eu ouvir. A defesa anterior tinha uma estratégia, talvez, e a nova defesa tem a sua estratégia. Isso é perfeitamente ilícito. Não há nada de ilicitude aí. Pedir para ele contar a verdade e a confissão dele, além de ser um elemento de atenuação de pena, é uma coisa que não tem como contornar. Eu vou postular absolvição.
Eu vou postular a absolvição. Existe na doutrina, na jurisprudência, hipóteses, né, que autorizam uma tese de absolvição. Pois bem, vamos lá. Então, a gente quer voltar nesse assunto daqui a pouco porque eu acabo de receber a informação que o advogado Cláudio Daledoni, doutor Daledoni, nos cedeu uma entrevista, conversou com a nossa equipe e daqui a pouco eu vou rodar essa entrevista para vocês falando exatamente sobre isso, né? Como ele vê essa afirmação do Edson Brits dizendo que a culpa dele ter mentido era do advogado anterior. A gente logo volta nisso. Agora, Vinícius, eu queria aproveitar que você está aqui, porque você acompanhou também o depoimento da Cristiana Brits, né? Então não foi somente o Edson Brits que falou, tivemos as testemunhas e também o depoimento da Cristiana Brits, né? O interrogatório da Cristiana Brits. Ela responde. Ela é acusada pelo homicídio, pela fraude processual e pela corrupção de menor, tá? Nós temos, eu vou te mostrar um trecho de depoimento antigo da Cristiana. Você vai entender por que eu estou te mostrando isso. Eu quero saber se o depoimento dela desta vez está de acordo com o que ela disse antigamente. Deixa eu rodar para vocês esse trecho, por favor. Nunca, jamais, meu Deus, eu não queria que batessem nele, muito menos que matassem, não tinha o que eu fizesse, eu pedia a todo momento ajuda, tanto é pro Mineiro. O Mineiro é prova disso, eu pedia, por favor, liga pra polícia, por favor, liga pra polícia, Mineiro. Ele colocava as duas mãos na cabeça e falava que ele não podia fazer nada. Todo momento eu pedia ajuda, todo momento eu pedia pra alguém ligar pra polícia, pra alguém fazer alguma coisa, mas ninguém fazia nada. Mesmo quem não tava batendo, ninguém fez nada. Não tinha só eu lá, tinha outras pessoas que podiam ter feito. Eu não tinha como fazer nada. Quando eu fui entrar na frente do meu marido de novo, ele colocou o dedo na minha cara e falou, não se mete, porque você tá defendendo esse vagabundo. Como se eu tivesse alguma coisa com esse cara. Ele falou isso. Meu marido falou, não se mete, porque você tá defendendo esse vagabundo. Isso foi o que ela disse na fase de audiências, já no Fórum de São José dos Pinhais, mas ainda na fase de audiências. Vinícius, a pergunta é bem clara. Ela falou algo parecido ao que a gente acabou de escutar? Olha, Lucas, boa parte do depoimento dela nesse dia, aí, em 2019, quando aconteceram essas audiências de instrução, ela repetiu parte, inclusive deu alguns detalhes muito semelhantes, então a história meio que se comunica. Só que um detalhe ou outro é que chama a atenção. Por exemplo, ela fala que em nenhum momento, no depoimento de hoje, no caso de ontem, ela fala que em nenhum momento o Edson chegou a repreender ela. Pelo menos ela falou o seguinte, ele sempre me ignorava, sempre não respondia, ele estava com um ódio excessivo, eu nunca tinha visto o meu marido dessa forma. Nesse momento, inclusive, ela começa a chorar compulsivamente. Mas o que chama a nossa atenção é o seguinte, o mesmo choro que ela teve em 2019, ela teve também ontem no Tribunal do Júri, durante os quase 1h20 de depoimento. Só que em nenhum momento as lágrimas chegam a rolar. Dá um brilhozinho no rosto, mas a gente percebe que as lágrimas mesmo não acontecem ali. Então, a gente pode acreditar que pode ser uma estratégia mesmo da própria defesa para conseguir entender toda essa situação, se realmente faz sentido ou não esse choro, essa interpretação toda. Ela chega a uma hora a tremer com a mão, fica muito revoltada ali, porque, como você disse, ela também está sendo acusada de homicídio. E isso, para ela, está sendo, assim, absurdo, porque ela não confia que isso vai acontecer, que ela se coloca como vítima o tempo todo. É porque tem uma frase que ficou famosa durante o inquérito policial, foi discutida muito aqui no Tribuna da Massa, por exemplo, que seria a seguinte frase, a Cristiana vira para a Alana Brits e fala assim, não deixa o seu pai fazer isso aqui. E aí você tem duas maneiras de encarar, ou que ela não queria que isso acontecesse ali dentro da casa, ou que ela queria que acontecesse fora, né? O assassinato, ela estava se referindo ao assassinato, né? Isso é motivo de discussão dentro do inquérito policial, do processo judicial e, com certeza, na hora dos debates, isso vai ser motivo de discussão, né? Pode começar ainda hoje, talvez amanhã a gente tenha expectativa ainda de quando vai ser o término do júri popular dos envolvidos, dos 7 réus envolvidos no caso Daniel.